Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente nas lindas instalações do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, numa parceria da PUC com o Governo do Estado de São Paulo, com o MIS. O MIS está o ano inteiro bombando com exposições extremamente atrativas, atraindo um novo público para cultura, para reflexão. Nós temos aqui o nosso Cine Ciência, uma vez por mês, que lota o teatro e traz uma moçada universitária da periferia, impressionante, quando o pessoal vem, o MIS virou, ele está aqui no meio dos jardins, mas virou uma referência cultural da cidade de São Paulo mesmo. E a gente tem também a gravação do Nova Estela, Nova Estela, Ciência em Debate, inspirado na Nova Estela, que foi vista no céu no final da Idade Média e que ajudou a mudar na época todo o pensamento sobre tudo. Se pensava que o céu era eterno, imutável, de repente um cara lá, Tycho Brahe, um pensador lá, observador das estrelas, acha que existem estrelas novas. Hoje em dia a gente sabe que estrelas nascem, estrelas morrem, já não é grandes mistérios. Mas na época teve um simbolismo muito forte e a gente traz de volta o símbolo de alguma coisa que está acompanhando a sociedade em grande transformação. E hoje nós temos o prazer de receber o Márcio Boruchowski, nosso querido educador, que está nessa educação tecnológica, que é um tema muito caro, acho que para os dias de hoje, está todo mundo falando disso, estão todas as escolas do prézinho, eu trabalhei na Prefeitura do Rio, máquinas, tablets, computadores para todo mundo, e no entanto é óbvio que só enfiar parafernália tecnológica não vai mudar as coisas. Então a gente está muito atento, eu conheci o Márcio num evento sobre tendências da educação tecnológica lá na Hebraica e eu estou interessado em trazer você para o Nova Estela, porque você é uma pessoa, pelo que eu percebi lá no nosso evento, que está dentro dessa história, isso está acontecendo. Então, Márcio, muito bem-vindo ao Nova Estela. Antes da gente entrar diretamente aí nas tuas plataformas, eu queria te apresentar, assim, você, eu vi que você estudou na Pensilvânia, nos Estados Unidos, você estudou o que lá, você estudou o que aqui, dá uma geral aí de onde você veio. Eu tenho uma educação que é bastante tradicional, que é o que a gente está chamando hoje da educação escolarizada. Tem um debate, falando em debate, tem um debate muito grande da desescolarização. Eu sou da educação escolarizada, que acho que 90 e tantos por cento das pessoas são. São os dois. Então eu fiz colégios tradicionais em São Paulo, depois eu fiz engenharia de produção aqui na Universidade de São Paulo, na Poli, e depois eu fiz MBA, Master Business Administration, na Universidade da Pensilvânia, numa escola que se chama The Wharton School, é o nome da escola lá. De lá para cá, eu cheguei a pensar em fazer um doutorado, mas não tive coragem, acho que só ter coragem de fazer um doutorado. Então, a minha vida acadêmica parou ali. E o que é interessante, porque as pessoas, com essas tecnologias, você começa a ter muita oportunidade de voltar a estudar. E uma frase muito boa que eu vi é que antes a educação, imaginava que era que nem sarampo, só os jovens, as crianças pegavam, depois você ficava mais velho, não precisava mais ou não tinha acesso. Porque você parava a faculdade e ia para o mercado de trabalho. Hoje não, você pode continuar estudando a vida toda de uma maneira muito mais fácil. Nosso programa, muitas vezes o entrevistado, não é o teu caso, pode até vir a ser, já está convidado aí, são ou pós-graduandos ou já pós-graduados em História da Ciência, Ciência e Tecnologia. E você não imagina a variedade do público que a gente tem atraído para a nossa pós-graduação, seja mestrado, doutorado, médicos, advogados, gente que trabalha na procuradoria, promotoria. Recentemente eu estou com um orientando, que é bem mais velho que eu, com 2 orientandos mais velhos que eu, e que já são, se você pegar o currículo Lattes deles, já são muito mais feras do que eu, em termos de quantas teses já orientaram, quantas pesquisas já realizaram. Mas o que acontece? É o que você falou, que eu acho muito bom. As pessoas, de repente, estão com 60 anos, 65 anos, 68 anos, e o cara fala, eu não posso, tá certo, parar. Daí o cara resolve
mergulhar, né, fazer um doutorado, como você falou. Por exemplo, o cara é um biólogo especialista em veneno de cobra, lá do Butantã. Vive nos Estados Unidos, na Alemanha, um fera. Né? E ele, daqui a pouco ele vai vir no Nova Stella, com certeza. Ele, de repente, está fazendo uma história da biologia. Ele quer voltar para Darwin, entender como é que o conflito na época entre ciência, religião, filosofia aconteceu. E eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho, porque o cara tem canja de orientar, sabe que é uma pesquisa, tudo. Só que ele resolveu fugir da área dele, né? Então também acho que tem essa coisa que as pessoas têm múltiplas possibilidades, não é? E é demais aqui o mundo em transformação acelerada que a gente vive acaba mostrando que a gente precisa continuar sempre estudando, aperfeiçoando, aprendendo, tem sempre coisas novas, né? Aquela ilusão do que você aprendia medicina e acabava, aprendia, não tem mais, né? Então é o acesso e a necessidade. E você terminou a tua formação e vamos ver como é que você foi chegando nesse mercado, esse nicho de mercado. É interessante, as coisas vão acontecendo. Quando eu voltei do MBA em 2001, era uma época que a internet estava muito nascente, né? A internet, como se fala, essa sociedade em redes tecnológica. E eu fui exposto lá fora a consultorias de inovação, né? IDEO, Forog Design, que aqui no Brasil elas não aconteciam muito. E grande parte da minha turma trabalhava com mercado financeiro, consultoria, e eu não queria trabalhar com esse ramo. Então, eu voltei em 2001, no início de 2002, já disposto a trabalhar com inovação. E trabalho desde então há 14 anos com inovação entre consultorias e empresas privadas. E inovação, conforme foi passando o tempo, foi cada vez ficando mais digital, né? Em São Paulo, né? No Brasil, não que não exista outros tipos de inovação, até trabalhei com inovação agrícola, por exemplo, biotecnologia, mas começou a ficar digital e quando eu saí do último emprego, eu saí com capital suficiente para montar um negócio. E eu acho que hoje em dia a única possibilidade é você montar um negócio que nasça realmente social. Isso não quer dizer, não tem relação nenhuma com ONGs, com fundações, negócio que nasça já de acordo com a sustentabilidade da sociedade. Então, para mim foi natural, eu que gosto muito de estudar, estudei nos colégios, negócio social, ir trabalhar na educação dentro da área da tecnologia, que é onde eu conheço bastante. E aí, aí o processo foi estudar modelos de negócio, segmentos, soluções, problemas, e abrir, no caso, eu abri a Educare. O que é a Educare? A Educare tem um modelo de negócio bastante simples. Ela fornece aulas particulares à distância. Professor e aluno se encontram dentro da plataforma. Ela vai resolver um problema das aulas presenciais particulares, que é você encontrar um professor é difícil, você ter transparência de preço é difícil, a questão da mobilidade, cancelamento de aula, tudo isso gera muita fricção no sistema. Então a tecnologia hoje permite com a banda que você tenha aula num espaço adequado, né? Não é um Skype qualquer, é um espaço próprio para aula, que nem a sala de aula tem o quadro negro, com giz, colorido e tal. A Educare tem um quadro que a gente chama de branco, porque ele é branco, que ele parece meio que um Photoshop, cheio de ferramentas, para que o professor dê uma aula com áudio, vivo voz. Então, ela vem, a priori, dar aulas particulares de matemática, física, química, o Fundamental 2 e médio, que é o nosso antigo colegial e ginásio, com uma visão de futuro, de sociedade em rede, onde uma pessoa tem uma dúvida, vai ter sempre um especialista do outro lado disposto a resolver essa dúvida. Existe uma série de ferramentas que faz isso, Educare vai ser uma delas. Essa é uma visão filosófica de longo prazo, não vai ser fácil achar um professor de história da ciência disposto a dar uma aula particular. Mas a partir do momento que estamos conectados, como a gente está conectado no Facebook ou no WhatsApp, se alguém me pedisse uma aula de história da ciência do nível doutorado, eu saberia exatamente te encaminhar a aula, né, e discutir ali as ferramentas. Então, a Educare é uma plataforma de aulas particulares à distância. E você atinge o quê? Você atinge São Paulo, Brasil? A gente tem uma dimensão... A gente não tem uma questão geográfica, porque tudo corre online, ao vivo, né, o que eles chamam de real time, simultâneo, né, que é a famosa aula síncrona. Então,
a gente não tem barreiras geográficas. Até a gente vai resolver o problema das barreiras geográficas. Se você está em São Paulo, que é um professor de matemática, não vai ser muito difícil de se achar. Mas se você está numa cidade longe, Assis, Petrolina, você precisa de um professor para amanhã de biologia, provavelmente não vai ser tão fácil achar. E aí, se você puder ter uma aula de altíssima qualidade na internet, o que hoje a tecnologia permite, você conecta. O que é interessante é que a aula offline, pelos modelos que a gente tinha, você tinha que agendar, porque ele tinha uma certa agenda. Como a gente está conectado milhares de professores a milhares de alunos, mas principalmente milhares de professores capacitados para dar aula online, você pode dar aula instantaneamente. E você não tem barreiras de, precisa ser 1 hora, olha, só 2 horas. Você entra a hora que quiser, faz uma aula do tempo que você quiser e acabou, e acabou. Então, essa é a tecnologia educacional em prol da educação. Porque se você tiver uma dúvida, uma prova amanhã, e você não sabe aquela questão, o que você tinha que fazer no mundo antigo? Você tinha que ligar para o professor, ver se ele pode, custa não sei quanto, se o professor souber que você estudar num colégio caro e tradicional vai cobrar mais do que ele cobraria num outro colégio. Então, tudo isso evapora-se com a tecnologia. E só para a gente entender, quando a gente tem alguém ligado assim, a empresas em inovação, fica assim com algumas curiosidades em relação ao modelo de business, né? Então, como você falou, então o preço ele não é variável para você checar pelo Google ali quem é o cara para dar um preço. O preço é tabelado, então eu imagino. É por tempo? É um preço fixo. Você paga por minuto, mas você compra pacote, 1 hora, 2 horas. Você pode comprar minutos avulsos, ou se você preferir, porque a gente trabalha com educação. No fundo, o que a gente quer? Que as pessoas passem, estudam, aprendam, que o processo de ensino-aprendizado seja melhor. Então, a gente sabe que um estudante que faz a lição de casa, por exemplo, que é um modelo de estudo, periodicamente, frequentemente, em períodos, ele vai melhor, ele aprende melhor do que aquele que estuda só em véspera de prova. Então a gente tem um modelo, por exemplo, de comprar, por exemplo, 1 hora por mês, 2 horas por mês. Aí compra, os créditos caem na conta e ele vai usando. Se acabar, ele pode comprar avulso, se não espera rodar um mês. É o que a gente chama modelo academia de ginástica. Você paga e vai usando, né? É um preço que também, ao poder oferecer professores do Brasil inteiro para alunos do Brasil inteiro, você também consegue derrubar muito preço. Porque se você está nos jardins, como você falou, a pessoa come nos jardins, paga aluguel nos jardins, bota os filhos em escolas nos jardins, isso tem um preço. Uma escola em Franca, uma escola em Votuporanga, ele não paga o aluguel que a gente paga, mas é um professor de tanta qualidade quanto. Pelo menos para, né, ensino médio e fundamental, né, que tem uma série de professores que podem dar aula e deram aula. Então, o preço também acaba sendo 40%, 50% mais barato, por exemplo, do que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais. É interessante. Então, em termos de modelo de negócio, funciona muito bem. E a seleção, uma coisa que eu fico preocupado aqui como professor, como é que você seleciona esse banco de professores, né? Pela própria experiência ou há uma seleção? Eu imagino que o teu sistema ele tem um feedback, quer dizer, no fundo o professor acaba, a própria rede, como você falou, vai começando a selecionar os professores que dão mais certo para os alunos. Eu acho que é importante pensar que esse é o modelo que funciona na internet de algoritmos que aprendem sozinhos. Quanto mais você busca, mais o Google sabe sobre você. Quanto mais aulas o professor dá, mais a gente sabe sobre ele. Mas a gente faz avaliações. O que não dá é que o sistema é um pouco discreto, então você não pode simplesmente deixar a coisa acontecer. Então a gente criou um curso de capacitação porque a aula presencial e a aula online são muito diferentes. O aluno tem muito menos atenção, você pode desenhar, então não é uma coisa exatamente igual. Então a gente faz um curso de capacitação, a gente faz aulas, testes, tem todo um processo de entrada. Esse curso de capacitação é online ou é presencial? Totalmente online. Totalmente online. Que acaba o cara vai estar lá em Franca, ele quer ser professor de biologia, ele vai lá, se cadastra. Ele Educar, ele vai ver o curso, são 8 módulos com exemplo. A gente tenta trazer o que há de melhor nos cursos, nos degrees, nos nanodegrees à distância das empresas que a gente vê, da PUC, da GV, da Udacity, da Coursera, que é uma mistura de aulas gravadas com PDFs, com checklists e no final tem uma avaliação. Quem faz isso? Você tem uma equipe
do Educare. A gente tem uma equipe pedagógica que criou todo o curso, que faz a aula teste, porque ele precisa não só, isso que é interessante de qualquer profissão, ele precisa não só dentro da profissão dele quer ministrar aulas, ele é um excelente professor, mas ele precisa começar a entender da tecnologia, ele precisa saber fazer um quadrado, ele precisa saber que quando ele faz um quadrado, se ele apertar o shift, sai um quadrado, se ele não apertar, sai um retângulo. Tem que aprender a tecnologia. Que legal. Que é normal de qualquer ferramenta de pintura, por exemplo, o Paint, o Photoshop, né? Então, tem que aprender um pouco da tecnologia. Grande parte é o professor ser um bom professor. E às vezes acontece de não ser e a gente vai filtrando. Então, E essa equipe pedagógica, ela é grande? Só para a gente ter uma noção. Não, como toda startup, a gente está menos de um ano no ar, a gente tem 6 pessoas, então ela não é muito grande, tudo enxuto, não. tudo enxuto. Porque eu também pensando em modelo de negócios digitais, uma coisa que você acaba pensando em todos os lados é a escalabilidade. Então você tenta reproduzir o modelo sem escalar prédios, sem escalar equipe interna, sem escalar equipe de atendimento. Isso faz parte da premissa do modelo digital. O que você vê numa faculdade, ela fala, quero abrir um... É difícil. Se a PUC quiser abrir, vamos abrir agora uma PUC, é difícil. No modelo é muito difícil. Você tem que construir um prédio inteiro que demora anos. Então, esse modelo não é muito escalável. O que é escalável? As aulas gravadas, esse modelo de entrevista que não deixa de ser educacional, né, cursos à distância, franquias que seja... Né? Mas, então a minha premissa, eu não preciso ter uma equipe grande para poder escalar, até porque a gente tem uma série de ferramentas que trabalham sozinhas. Né? E quanto tempo você falou que você está com a startup? A gente está há um pouco menos de um ano no ar. Uau, super, eu nem sabia, super recente. Super recente. A gente ficou desenvolvendo ela por 1 ano e meio. E você mencionou num certo momento que você, pelos teus outros consultorias e trabalhos anteriores, você acumulou uma grana para poder começar, né? E você tem pessoas investindo já ou por enquanto você continua com o teu investimento e com o feedback Tenho percorrido um modelo bastante tradicional. O começo, para tirar a ideia do ar, eu investi esse dinheiro próprio, depois entraram investidores anjos. Na educação, que é bonito, é que as pessoas são muito comprometidas. Quando eu falei de negócio social, são negócios de impacto, aquilo que vai impactar realmente, né, o mundo de uma forma direta. Então, eu tenho investidores muito competentes na área de tecnologia. Quando eles ouviram a ideia, eles falaram, queremos participar, queremos ajudar. Então, eu tenho investidores também, não operacionais, né? Isso só a minha equipe e eu. E a parte tecnológica, você deve ter desenvolvedores, daí você tem pessoas que estão programando para educar. Isso, front-end, back-end, tem, o dia inteiro. É um processo, né? É um modelo também que ele não se esgota. Todo dia estamos implementando novas ferramentas, fazendo a leitura, mudando as páginas e etc, né? E em termos educacionais, quer dizer, obviamente, nosso telespectador já sacou que é uma coisa nova e provavelmente quem tem filhinha aí vai até procurar usar, porque, sem dúvida, eu viro e mexe, por causa da minha posição lá na PUC, divulgação, tem muita gente que vai procurando, o filho, a filha, tal, que está com dificuldade, se eu conheço gente para indicar e tudo mais. Já vou canalizar para o Educare, porque eu acredito muito na coisa tecnológica, né? E como eu te falei no início, né? Por isso que eu achei legal te entrevistar. É difícil coisas que estão sendo formatadas e acontecendo e dando certo. Né? Que avaliação você faz assim, em termos... o pessoal que usou já, né, continua? Continua. Como a gente tem uma taxa de retenção bastante alta no site, é um produto sazonal, porque ainda você tem uma visão que é só durante a prova, só a recuperação, que a gente vai conversar um pouco, que é uma visão da educação que vai mudar pelas tecnologias. Né? Os educadores vão entender que a gente não está ali para passar as pessoas de ano. A gente está ali para formar as pessoas para o protagonismo cidadão, para o mercado de trabalho. Passar de ano é uma resultante do sistema que a gente desenvolveu. Então, a gente tem um produto sazonal e as pessoas, sim, elas vêm, pedem muito aula particular, no momento que elas acham que o objetivo acadêmico delas resolveu, elas param. Mas eu tenho 2 histórias interessantes. A primeira foi uma amiga minha que entrou no site...
e eu vou mandar e-mail para ela ver. Ela fala assim, ai, meu filho entrou na FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP, cálculo está indo mal e ele precisa de aula particular. Vocês dão cálculo? Eu falei, a gente dá cálculo, nível superior, é só entrar e pedir uma aula. Ai, mas ele sempre foi bom, e quis justificar a inteligência do filho, que acabou de entrar da FEA. Eu falei, olha, bom ou mal, é tudo contextualizado. Eu também estudei num colégio judaico aqui em São Paulo, depois eu fui para o Colégio Bandeirantes. Foi assim, eu quase tomei pau num e no outro eu era o melhor da classe. Quando eu fui para a Poli, eu era o pior dos piores. Aí, então é tudo contexto. Geralmente é uma qualidade depois no mercado. Depois, exatamente. Então tudo depende do contexto, você precisar de aula particular. Qual que é o seu objetivo, né? Então no caso dela, sim, dentro do contexto dela ele era o melhor, agora ele não tem nenhuma relação com inteligência, é só uma relação da maneira como ele estuda. E o outro foi que a gente fez uma propaganda, no Facebook, aulas particulares, quem quiser, entrou uma menina falando, kkk, ainda bem que eu não preciso. E aí me lembrou uma memória, quando eu fui prestar o Wharton, eu tinha que ter um GMAT, que é o exame de matemática, muito alto, porque era uma faculdade bastante concorrida. Eu fiz muita aula particular na faixa de 200, 300 reais a hora. E gastava 8 mil reais assim num período. Por quê? Porque eu ia para uma faculdade que custava 100 não sei quantos mil reais, e era tudo ou nada aquilo, eu queria entrar. Então, eu falei, olha, que legal, mas o dia que você for prestar Wharton, Harvard, Stanford, você vai precisar. Você vai precisar. Tudo depende de aonde você quer chegar. Então não é uma questão assim, só para os que estão. Você pode ter aula particular de tudo, nem que seja também para aprender algo a mais. Você está com uma dúvida em relação à contabilidade no seu trabalho, pronto, resolve lá online. No momento exato vai ter um professor, resolve a dúvida. Eu tive uma aula agora de fluxo de caixa descontado. De repente a pessoa estava no trabalho, nem estava mais na faculdade, não estava mais com prova. Ele precisava saber aquilo para continuar, seja lá que tarefa ele estava fazendo. Ele jogou a demanda no site e você arrumou o professor. E aí, porque como que funciona do ponto de vista tecnológico? Você manda, você tem todos os filtros da base dos professores, que é o algoritmo, né? A gente escolhe os professores que mais pegaram aula nos últimos tempos, os melhores ranqueados, a gente joga um monte de notificações para eles, por e-mail, por browser, por navegador, etc., e quem quiser vai lá e pega a aula imediatamente. Todos eles estão no nível mínimo para dar uma aula. Aí pegou, entrou, fez a aula lá, 15, 20 minutos, 23 minutos. 23,5. Resolveu a dúvida dele de fluxo de caixa descontado, fechou, ele só pagou aqueles minutos e não teve... Eu tenho 500 mil perguntas para fazer, a gente está entrando nos últimos minutos, né? Uma primeira pergunta, acho que você já meio respondeu, que eu tinha uma hora pensado, assim, que a gente vai poder, numa próxima visita tua aqui, aprofundar mais sobre caminhos da educação. Né? Não é o educar exatamente, mas vamos explorar esses últimos minutos no educar. Acho que você respondeu, mas só para ver a que nível vai a coisa. Né? Por exemplo, você falou assim, o cara tem uma necessidade profissional, né? Vai lá, procura, você resolve. Né? Só uma coisa assim, por exemplo, a educação não formal, por exemplo, tem pessoas que têm aula de xadrez ou não? A gente hoje ainda não abriu para... eu tenho um sonho de abrir educar para as coisas manuais, aula de xadrez, marcenaria, culinária, pintura, porque alguém sempre pode ajudar alguém a cozinhar não um arroz, mas sei lá, quero fazer um bolo de aniversário, alguém pode ajudar ao vivo. A gente ainda não tem, porque não é fácil você recrutar professores de xadrez, recrutar, né? Então, com menos de um ano, a gente ainda não abriu. A tendência é que isso um dia vai acontecer. Em sociedades que você tem muita gente, por exemplo, Estados Unidos, você consegue prover esse tipo. Né? Hoje... eu lembrei tem o Mark Shapskin, é um fera aí do negócio do e-book e tal. E uma vez eu vi uma palestra dele que ele falava que a área que estava mais bombando, né, não é a literatura tradicional. Essa ainda tem aquela resistência, vai sair do papel, não vai sair do papel, tá? Aqueles dilemas, né? Mas, por exemplo, essa área que você falou, o cara quer aprender tricô, né? Entra lá e tem um curso super básico e tal, quer fazer bolo de aniversário, né? E eu achei incrível, né? Porque é uma coisa que a esposa dele se dedicava numa startup, né? Isso são 6 anos atrás, 7 anos, ele esteve aqui em São Paulo. E eu achei assim, eu tinha até fechado minha livraria, né? E eu fechei porque São Paulo se tornou inviável por causa de segurança. Não foi por outro motivo. Eu estaria até hoje lá na Paulista com a Belas Artes. Mas eu fechei porque ninguém mais andava à noite na rua e meu público era noturno, né? Então acabou. Né? Pra você ter uma ideia, nos anos 90 eu pude deixar a loja aberta a noite inteira. Uma vez quebrou
a porta de ferro ficou aberta, não aconteceu nada. Nos anos, quando chegou nos anos 2000, nesse novo milênio, né, eu não podia ficar nem até as 11 da noite, que já era assaltado, não eu, porque não tinha dinheiro mais, é tudo plástico e tal, mas as pessoas na rua. Né? Então estragou, todo mundo sumiu ali, a esquina da... Mas eu vejo isso, quer dizer, a gente tem muitas novidades, né, que eu queria que você explorasse conosco no novo Nova Stella, né, em relação às possibilidades que, não só possibilidades para o Educare, né, mas outras perspectivas que você está enxergando para o mundo. Entendeu? O que acontecerá com a educação? Esse é um ponto interessante, eu vou concluir rapidamente. As pessoas falam assim, bom, se ele quer cozinhar um bolo, por que ele não vê o vídeo? Eu aconselho, vá ver um vídeo. E depois de você ver o vídeo, vai ler a receita. Como que era antes? Era a receita. Depois você tem um vídeo que é um pouco mais fácil. Se você achar que aquilo não te supriu, pega alguém para te ajudar naquele momento. É isso. Né? Então você vê as coisas andando em paralelo. Você vê um pouco de vídeo, você lê um pouco, aí chega um momento mais crítico que você tem que chamar um ser humano ao vivo para te ajudar. Olha, você está colocando muito açúcar, sei lá. Eu vou conversar contigo offline aqui. Não, porque, por exemplo, tanto para o xadrez como para o bolo doce, eu já pensei em duas... investigar, quem sabe existe. Eu já pensei em duas pessoas que são, como eu registro a vida delas pelas redes, as pessoas querem, só que elas falam, não, eu não vou ter tempo para isso e tal. De repente, com a tua ferramenta, a gente pode ligar as pessoas. É verdade. Nova Stella, esse debate vai se despedindo, esperando ter o nosso telespectador de volta aqui na TV PUC daqui a uma semana e, obviamente, quem quiser, vai para o YouTube e vai ver toda a série do Nova Stella. Márcio, muito obrigado, você já está convidado para voltar para um novo Nova Stella. Obrigado, José, obrigado a todos que assistiram.